Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar uma das interpretações do vetor gradiente, especialmente para funções de duas variáveis, mas o que eu falar de duas variáveis essencialmente vale para três variáveis, que é a direção que aponta com a maior taxa de variação possível. Então, antes de explicar antes de eu deduzir, vai ser uma aula mais teórica, em que a gente vai explicar o significado de cada uma delas, mas temos que explicar o que é maior taxa de variação possível, o que significa taxa de variação. Então essa aula vai ser bem introdutória, explicando todos os passos, explicar por que a pergunta faz sentido e também, claro, a interpretação e a importância dessa pergunta. Então vamos começar aqui. Seja f uma função vamos trabalhar de classe 1 para poder derivar à vontade, sem nenhum problema, e u aberto, e vamos fixar um ponto P pertencente a u. Então, vamos supor, só para a gente ter uma ideia, que a função f nada mais é que uma função que mede a temperatura numa chapa. E uma das perguntas que, vamos dizer, ocorre muito naturalmente na física é em qual direção v? Agora, a gente precisa dessa norma de v igual a 1, a taxa de variação é máxima. Quando a gente fala taxa de variação é ΔF, ΔV no ponto P. Então, primeiro, taxa de variação, a gente está destacando o seguinte, está variando. Quando a gente quer botar uma taxa, você tem que colocar está variando em relação ao quê? Então, quando a gente faz, por exemplo, quando a gente pergunta qual direção, pensa o seguinte, pensa que estamos numa chapa, pensa que estamos no ponto P, e supõe que a gente está mapeado aqui toda a temperatura, em que a gente coloca colorido, para entender o que está acontecendo. E vamos supor que, dado esse ponto P, vamos dizer, por algum motivo, eu desejo locomover esse ponto P, né, de modo que a temperatura, vamos dizer, suba mais rápido possível. Ou seja, eu quero aumentar a temperatura no ponto P. Tá? Ou seja, eu quero que essa partícula está aqui, eu vou deslocar um pouquinho ela para que a temperatura aumente. Então a pergunta é, se eu tiver que deslocar aqui, tendo todo o mapeamento, então que direção eu tomo? Ou melhor ainda, suponha que eu tenho que falar, eu tenho que programar e acionar que o computador faça isso. Como que você programa o computador fazer isso? Que números que você tem que colocar, que parâmetros você vai ter que decidir para que o computador decida por si só em deslocar o ponto P para uma outra direção. Então, só para a gente começar a problemática, é que quando a gente vai falar de taxa de variação, distância, o que a gente vai locomover, a gente não sabe que trajetória a minha partícula vai percorrer. Mas a ideia é que, vamos fazer distância pequena, ou seja, vamos falar, não quero andar daqui, eu não sei o que tem que fazer. Então vamos andar um pouquinho, que a gente sabe que a temperatura aumentou, e depois que anda um pouquinho, você faz a mesma pergunta nesse novo ponto. Qual direção que eu devo tomar para que a temperatura aumente o mais rápido possível? Então, e você vai, vamos dizer, deslocando o ponto até chegar numa temperatura desejada, vamos dizer assim. Então, essa é a pergunta. Então, quando a gente vai querer colocar um dos parâmetros que a gente tem que fazer, decidir em qual ponto, em qual direção que a gente vai tomar em todos os cálculos, é aquela que, vamos dizer, aumenta mais abruptamente a temperatura. Essa é a ideia, essa é a problemática. E o que a gente vai querer falar, em qual direção, a gente vai dizer, pensa naquela física que é em que distância infinitesimal eu devo tomar, em qual raio, qual a direção, qual o ponto que a partícula tem que decidir andar infinitesimalmente para que a temperatura aumente o mais rápido possível, para gastar menos energia necessária para locomover, tem custo para locomover. Então, como que a gente faz isso de forma mais rápida possível? Então, essa é, vamos dizer, a problemática e pergunta qual direção que eu tomo. Pelo menos o passo inicial, o meu primeiro passo pequeno, vamos dizer assim. Depois que tomo o primeiro passo pequeno, faz a mesma pergunta, faço o segundo passo pequeno e assim a gente consegue locomover para a temperatura total. Um jeito, caso, mas para que eu vou querer fazer isso? Um dos problemas, acho que mais comum pensa em um foguete e o foguete quer, vamos dizer, atingir um avião, né? Então, qual o sensor que você vai botar? Temperatura. Você vai querer descobrir
em qual das temperaturas, em qual sensor, sabendo que vai estar em alta velocidade, vai ter um monte de situação possível, mas você quer saber aonde está a maior taxa de variação. Porque se você souber onde está a maior taxa de variação, poxa, qual é o avião que faz essa temperatura aumentar? Essa vai ser a ideia e dali você vai automaticamente, o foguete vai seguindo o avião. Essa é a ideia. Ou seja, você querer descobrir a maior taxa de variação com as devidas aplicações, pode sair, vamos dizer, resultados mais de engenharia também. Então essa é a pergunta da UF da UV, é máximo. Ou seja, qual é o maior lugar que a taxa de variação é máxima? Em que direção devemos... Ou seja, essencialmente, pega um ponto, pega uma direção V, pega uma direção V qualquer e deriva. Pergunta qual dessas regiões tem a derivada mais abrupta possível, vamos dizer assim. E claro, faz a mesma pergunta, qual a região que deve esfriar mais rápido possível também, né? Mas enfim, então só para ter uma ideia, lembramos dessa fórmula de derivada direcional, que del F del V no ponto P é igual ao gradiente de F no ponto P vezes V. Então só para a gente entender essa pergunta um pouquinho melhor, eu coloquei um exemplo para ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, pega V, um vetor de norma 1. Se o vetor V tem norma 1, eu posso escolher escrever como cosseno θ seno θ. Né? Deixa eu escrever como A e B, escreve como cosseno θ seno θ. A questão é que quando eu vou calcular o gradiente... quando eu vou calcular o gradiente de F no ponto x, y, então o que a gente faz? Vamos calcular o gradiente de F no ponto 1, 2, isso aqui, e ver que fórmula dá del F del V no ponto P em função de que aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, o gradiente de F no ponto x, y derivei isso aqui em relação a y, derivei em relação a x, 2xy, e aqui eu derivo em relação a y. Então, derivando em relação a y, dá x ao quadrado mais 2y. Então, o que nós temos é que o gradiente da f no ponto 1, 2 é igual a exatamente, olha, vai ser a conta... Então, quando eu botar x igual a 1, y igual a... x igual a 1, y igual a 2. Vai ser 4, x igual a 1, y igual a 2. 5. Então, o que eu vou querer fazer é que del F del V no ponto 1, 2 é por essa fórmula aqui o seguinte, pega 4, multiplica por cosseno θ e pega 5, multiplica por seno θ e soma, né? Então vai dar 4 cosseno θ mais 5 seno θ. E a pergunta que eu quero fazer é qual θ que eu escolho, fazendo conta, agora virou um problema, vamos dizer, somente de cálculo 1, em que del F del V seja o maior valor possível. Então, se fosse pensar como cálculo 1, teria que derivar, igualar a zero, achar ponto crítico, essas coisas todas, né? E, vamos dizer, a princípio parece que dá um trabalho. Só que, agora a pergunta também pelo menos faz sentido. Del F del V ser máximo, qual é o maior valor possível disso e qual é o menor valor possível disso. Só que, ao invés de ficar toda hora fazendo essa conta, aplicando regra, cadê, etc., temos um problema um pouquinho mais interessante, uma outra ideia, que é agora atacar por geometria analítica. Por quê? Porque, essencialmente, essa fórmula é de produto interno. Então, só para deixar claro, esse θ aqui não tem nada a ver com esse θ. Tá? Essa linha aqui com θ não tem nada a ver com ela. Mas, vamos dizer, dado V e W pertencente a R2, nós sabemos que o cosseno θ é exatamente o produto escalar com V e W, ou o produto interno, tanto faz, dividido por norma de V vezes a norma de W, em que o θ é um valor, um ângulo que está entre 0 e π, e o θ é igual a 0 se somente-se cosseno de θ igual a 1, e o θ igual a π se somente-se cosseno de θ igual a menos 1, em que o θ é o ângulo que faz entre V e W. Ou seja, se eu pegar aqui o meu vetor V e o outro vetor W, esse ângulo aqui é o meu θ. Então, o que acontece é que o θ igual a 0, os dois apontam para a mesma direção, e o θ igual a π aponta para a direção oposta, aponta para sentido oposto, mas tem a mesma direção. E a única coisa que tem a mesma direção se somente-se θ igual a 0 ou θ igual a π. Qualquer outro ângulo entre 0 e π, bom, os dois vetores apontam para direções diferentes. Então, nós temos essa fórmula aqui. Mas o que isso tem a ver com o cálculo de várias variáveis que eu estou falando agora?
Acontece que o gradiente de f no ponto V é o produto escalar de dois vetores, em que um é o V, o outro é o W, e a norma de V é igual a 1. Então, o que nós temos? Olha, se está o produto interno disso com isso, eu passo o θ, esse ângulo aqui, cosseno θ, vezes V vezes W. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao cosseno, vamos chamar de um θ mesmo, em que não tem nada a ver com aquele V, de novo. Tá? É um ângulo que faz o gradiente de f no ponto P e V é o θ, vezes, agora eu passo a norma de V para cá, ou seja, a norma disso aqui, vezes a norma do gradiente de f no ponto P, vezes também a norma de V. Tá? Em que o θ é o ângulo entre essencialmente dois vetores fixados. Gradiente de f no ponto P e V. Ah, isso aqui é da geometria analítica. Agora você olha essa expressão. Esse número aqui sumiu. Tá? Que a norma de V é igual a 1. Cosseno de θ é um ângulo que eu ainda tenho que decidir, porque eu tenho que escolher o meu V. E o gradiente de f no ponto P é um número, está fixado. A gente sabe quem é o... A gente escolheu o ponto P, então nós temos esse aqui, um numérico. Pode ser um 4, no caso, no nosso exemplo, era um 4 e 5. Então temos a norma disso. Então a questão é, escolher o V é a mesma coisa que, no fundo, escolher esse ângulo aqui. E o que acontece é o seguinte, olha, eu quero maximizar del F del V. Que ângulo eu tenho que escolher? Né? Ou seja, qual é o maior valor? O maior valor possível que o del F del V vai tomar vai depender do maior valor possível que o cosseno θ pode adquirir, já que todo mundo aqui é fixado. Então, qual é o ângulo que tem maior taxa de variação? Então, no caso, a direção máxima a direção de maior taxa de variação é a mesma direção do vetor gradiente. Ou vai ser, e claro, o menor valor possível é o cosseno de θ igual a menos 1, e o que acontece é que, se eu quiser falar de maior taxa ou menor taxa, ou eu escolho a direção do vetor gradiente, ou eu escolho a direção oposta do vetor gradiente. A questão é, como que eu decido qual dos dois? Depende da pergunta que é feita. Por exemplo, se eu pensar novamente como f é função temperatura, eu estou dizendo que minha função temperatura, numa direção, vamos chamar esse aqui vetor V aqui, numa direção ela cresce, ela tem taxa de variação positivo, e na outra direção, exatamente oposta, vamos dizer, ela tem uma taxa de variação negativa. E se F é a temperatura, eu estou dizendo, ó, numa direção ela está esquentando, na outra direção ela está esfriando. Então, qual que eu vou escolher? Depende da pergunta. Por exemplo, se fosse do foguete em relação ao avião, ao jato, eu vou querer exatamente a mesma direção do vetor gradiente, porque eu quero a temperatura esquentando. Se for outra pergunta, eu quero esfriar. Então, eu tenho que escolher o vetor o oposto ao gradiente. Mas repara, tudo depende da escolha exatamente desse ângulo aqui. Bom, e professor, posso também escolher de taxa de variação zero? Pode, só escolher o θ igual a π sobre 2. Depende muito da pergunta que vai ser feita aqui. Mas, basicamente, é isso que acontece. Então, temos essa interpretação, essa fórmula e essa ideia de geometria analítica que é muito importante. Facilita bastante as contas e é bom entender o que está acontecendo. Pois, por exemplo, em algum momento, acaba usando esses resultados, acaba usando essa lógica. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.